Olá, está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Pela primeira vez, mulher assume coordenação da Câmara de Engenharia do Estado do Paraná. Oportunidade de emprego. Empresas do transporte coletivo oferecem 130 vagas. E um bate-papo com o diretor superintendente do Fostrans sobre ações realizadas e investimentos. O DC Notícias já está no ar. E no DC Notícias de hoje, nós estamos recebendo o diretor superintendente do Fostrans, Fernando Maraniche. Nós vamos bater um papo um pouco sobre as ações e investimentos realizados aqui no município de Foz do Iguaçu. Diretor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Foz TV, me sinto em casa. Fernando, vamos falar um pouquinho desses investimentos. Na semana passada, novidades. A Foz do Iguaçu finalmente recebeu 15 ônibus com ar-condicionado, sistema de ar-condicionado, uma espera bastante aguardada aqui pela população de Foz do Iguaçu. É verdade, é um alívio, né? A gente ter conseguido, é um começo, apenas 15 ônibus nesse momento, mas é uma programação que se tem para a troca da frota, né? Então, depois até janeiro vem mais 15, em junho a gente está falando em 4, né? Nós queremos aí, temos algumas novidades para ônibus elétricos na cidade, então até nós vamos ter mais de 30 ônibus com ar-condicionado em menos de 12 meses. Houve uma renovação dessa frota, uma renovação total, não só os novos ônibus com ar-condicionado, outras linhas também mais modernizadas, acessibilidade. Detalhe um pouquinho para a gente, diretor, como que foi como que está na funcionalidade? Nós temos então no transporte coletivo de Foz do Iguaçu, urbano, 158 ônibus. Destes, 59 foram trocados por novos, chassi 2019. Então, desses 59 ônibus novos, 27 vieram para substituir os ônibus que eram da Gato Branco, né? Porque o transporte coletivo era prestado, então, o serviço por 4 empresas, na modalidade de consórcio. Uma empresa, por não cumprir as regras contratuais, foi excluída e as demais 3 tiveram que assumir, né, essas linhas da Gato Branco. Então, tiveram que comprar 27 novos ônibus. Além desses 27, 32 novos ônibus vieram para renovar a frota, porque a frota tem uma idade máxima permitida pela lei. Então, chega na cidade, tem que ser trocado. Então, desses 32 novos ônibus foram trocados, né, 15 ônibus com ar-condicionado. Esses ônibus com ar-condicionado têm chassi da Mercedes-Benz, carroceria da Marco Polo, Neobus, né, que é as empresas super conhecidas no mercado, tecnologia, iluminação de LED, todas têm, toda a frota de Foz do Iguaçu 100% tem acessibilidade, ou seja, toda a frota do transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu tem elevador para cadeirante, né, tem braille nos pedidos de parada, o assento do motorista, ele não é de mola, ele é a ar, então é mais conforto para o trabalhador também do sistema de transporte coletivo, né? Nós temos o bilhete eletrônico, né, que dá direito à integração temporal em qualquer local da cidade de Foz do Iguaçu. O usuário ele não precisa se dirigir até o TTU para fazer a integração com outro ônibus, com outra linha, ele pode em qualquer lugar que essa linha, né, cruze, ele pode descer, pegar 2, 3 linhas dentro do tempo de 60 minutos. Então, a gente está, cada vez, claro, cobrando, fiscalizando e vem outras novidades por aí, né? Nós temos um investimento alto de 16 milhões de reais, já foram pagos mais de 9 milhões e agora nós vamos fazer a segunda etapa do Sinfoz, que é o Sistema Inteligente de Mobilidade Urbana, que vai captar o fluxo dos veículos em alguns cruzamentos principais e automaticamente abrir o semáforo ou fechar o semáforo conforme a necessidade. Não vai ter ninguém operando, é um supercomputador. Foz do Iguaçu se modernizando, enfim. Se modernizando para atender melhor os anseios, as necessidades dos nossos moradores e turistas. Essas 15 linhas novas com ar-condicionado, que é uma demanda bastante esperada pela população, porque Foz do Iguaçu faz muito calor.
Qual será a rota desses 15 novos ônibus, diretor? Então, são 15 novos ônibus, eles foram divididos, nas 5 macro-regiões da cidade. Então, são 3 ônibus para atender, saindo do TTU e indo para cada uma dessas 5 regiões. Então, vão ter 3 ônibus com ar-condicionado, saindo do TTU e indo até Vila Sê. Vai ter ônibus com ar-condicionado, saindo do TTU e indo até Três Lagoas. Vai ter ônibus com ar-condicionado, saindo do TTU, né? Claro, ida e vice-versa. E saindo do TTU e indo até o Marco das Três Fronteiras, saindo do TTU e indo até o Parque Nacional, o aeroporto, e saindo do TTU e indo pela República Argentina e dobrando na Mário Filho. Então, as 5 macro-regiões da cidade vão estar super atendidas. E é bom ressaltar que aquele morador, né, aquele trabalhador que usa o sistema e não foi, nesse primeiro momento, né, atingido pelas linhas diretamente com ar-condicionado, ele vai poder pegar o ônibus sem ar, ir até a linha com ar, descer, desde que tenha um bilhete eletrônico, e embarcar no ônibus com ar-condicionado sem pagar mais nenhuma passagem. É bom lembrar, né, que a gente tem uma tarifa de R$ 3,75. A colocação do ar-condicionado nos ônibus de Foz do Iguaçu não vai ser custeado pela tarifa. Essa é uma preocupação da população. Não vai ter aumento de tarifa por causa do ar-condicionado, tá? Continua R$ 3,75, né? Então, sempre o pessoal gosta de comparar Foz do Iguaçu, mas se a gente comparar com as cidades grandes ao nosso redor, tem cidade com tarifa bem maior que a nossa e sem ar-condicionado. Falando em ônibus, pontos de ônibus, como é que tem sido também a revitalização desses pontos de ônibus? Alguns bastante depredados, a gente percebe na cidade que alguns estão sendo consertados, arrumados, mas infelizmente o vandalismo não para por aí. É uma pena, né? É patrimônio público, é patrimônio de todos, então a gente pede sempre que a população, quando constate alguma depredação, algum vandalismo, né, denuncie, ligue para a Guarda Municipal para não deixar isso acontecer. Quais são os investimentos em pontos? Nós estamos falando em quase R$ 1 milhão em abrigos de ônibus. Nós estamos falando, ano passado foram 25 novos abrigos verdes, nesse ano 100 novos abrigos verdes colocados na cidade, cada abrigo verde custa em torno de R$ 6 mil. Fora isso, foram quase 300 abrigos amarelinhos, né? 100 novos e 200 que foi dada a manutenção, então nós estamos falando quase R$ 1 milhão em abrigos de ônibus. É bom lembrar que o Fostrans não recebe nenhuma outorga do sistema de transporte coletivo, né? Então não tem nenhum repasse de nenhum tipo do transporte coletivo e mesmo assim a gente investe, né, em melhorias, em maior conforto para a população que se utiliza do transporte coletivo. É bom lembrar que nos abrigos verdes nós temos um projeto piloto que são as placas, né, solares em 3 abrigos verdes, tanto na frente da igreja da Jorge Schimmelfeng, como na frente ali na JK, na terceira pista, como também lá na Praça de Três Lagoas, né? São projetos de placas solares para não só energizar, concedendo maior segurança, como também propiciar que o usuário se utilize do carregador, visto que tem uma bateria com 2 entradas USB. Então a gente está inovando e quer, claro, ouvir a opinião da população, né? O que precisa, onde pode se melhorar, né? É o auxílio de todos para o bem comum. A voz da população. Diretor, sinalização. Como têm sido os investimentos nesse setor de sinalização em Foz do Iguaçu? Sinalização, amanhã, terça-feira, a gente tem uma super licitação de sinalização horizontal, vertical. Nós estamos falando de pintura de vias, nós estamos falando de placas, nós estamos falando de taxões, né, e taxinhas, para melhorar o sistema viário da nossa cidade. O valor de R$ 3.600.000. Nós estamos contratando aí 110 mil metros quadrados de pintura. Então, a gente espera com isso demarcar ciclovias, né, e pintar as nossas ruas. Agora tem uma prioridade, né? Claro que sempre são as escolas e os pontos, né, postos de saúde, unidades básicas de saúde, mas também a gente quer deixar o centro da cidade todo pintado. Então esse compromisso já começou a ser feito com o saldo da última licitação. Algumas ruas do centro foram pintadas, mas nós vamos pintar todo o centro da cidade para o nosso morador, né, se sentir mais seguro no trânsito como o nosso turista. Diretor, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, as suas informações, trazendo boas notícias para Foz do Iguaçu, investimentos, ações que estão sendo realizadas pelo Fostrans. Obrigada pela sua participação, por ter aceitado esse convite e pelo trabalho que vem sendo realizado no Fostrans. Eu que agradeço e deixo o Fostrans, né, via mídias sociais, por telefone, até lá, pessoalmente, né, de portas abertas,
para receber tanto a Foz TV, como também qualquer cidadão nosso, né, que vá sugerir e nos auxiliar. Obrigada mais uma vez. E a seguir, conheça a mulher que assume a coordenação de engenharia do Estado do Paraná.